ser difícil falar frases condicionais no português do Brasil? Pode ser um desafio se você aprende português usar as frases condicionais, porque geralmente elas utilizam tempos verbais mais avançados e mais difíceis. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer hipóteses, condições, como falar tudo isso no português do Brasil de maneira fácil, sem precisar saber todos os tempos verbais que existem, tá bom? Então, você vai aprender de maneira prática quais os tipos de hipóteses que a gente tem e como você deve formar uma hipótese que faça sentido e correta para os brasileiros. Eu sou a Dani do Brazilianing e se você estuda o português do Brasil, você precisa se inscrever aqui no meu canal. Vamos começar então explicando uma coisa essencial. Para fazer uma hipótese, eu preciso de uma condição e de uma consequência. Então, isso constrói uma frase condicional, uma hipótese, por exemplo. Então, eu tenho uma condição para algo acontecer e a consequência do que vai ter de resultado, o que vai acontecer se aquela primeira coisa existir. Vamos ver o nosso primeiro tipo de hipótese possível. O primeiro tipo de hipótese que a gente tem são as hipóteses reais e possíveis. Quando você fala de algo que é real, pode acontecer, existe essa possibilidade e é possível, né? Então não é uma coisa muito distante da realidade. Por exemplo, se chover amanhã, eu não vou à praia. Então, se chover amanhã é a minha condição, eu não vou à praia é a consequência dessa condição. Se chover amanhã, eu não vou à praia. Perceba que nesse tipo de hipótese real e provável, eu utilizo o subjuntivo futuro, que é um tempo verbal mais avançado, e depois, na segunda frase, eu não vou ir à praia. Eu utilizo o futuro do português. Eu não vou ir ou eu não irei. Se chover amanhã, eu não vou ir à praia ou se chover amanhã, eu não irei à praia. Então, quando você aprende esse tipo de regra, fica muito mais fácil fazer as hipóteses. Subjuntivo futuro, mas futuro do indicativo. E aí fica mais simples quando você vai falar sobre uma hipótese. Lembrando que esse tipo são as hipóteses reais e possíveis. O segundo tipo de hipótese que a gente tem são as hipóteses irreais e improváveis, ou seja, não estão dentro da realidade e não existe possibilidade de que aconteça. Então, as hipóteses irreais e improváveis, elas trazem uma ideia de algo que não acontecerá, não existe possibilidade, então é como se fosse uma coisa muito abstrata e distante da realidade. Por isso, a gente utiliza o tempo verbal subjuntivo imperfeito. Vou dar um exemplo. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo todo. Se eu ganhasse, subjuntivo imperfeito traz essa ideia de uma coisa distante, eu viajaria o mundo todo. O segundo verbo que eu utilizo da consequência dessa condição é o condicional, que também é chamado de futuro do pretérito. Eu gosto de chamar de condicional porque é mais fácil. E também eu posso falar essa hipótese utilizando o passado imperfeito do português. Se eu ganhasse na loteria, eu viajava ao mundo todo. Os brasileiros falam das duas formas, as duas formas são consideradas corretas, você pode falar o que for mais fácil para você. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo todo. Se eu ganhasse na loteria, eu viajava o mundo todo. Então esse é o segundo tipo de hipótese, hipóteses que representam coisas improváveis e reais que não vão acontecer, tá bom? Vamos ver então o terceiro tipo de hipótese, que é o tipo mais avançado. O terceiro tipo de hipótese, então, são as hipóteses irreais e impossíveis. Elas não apenas são improváveis, como são impossíveis de acontecer. Não podem acontecer de maneira nenhuma. Essas hipóteses, elas trazem uma ideia de arrependimento. Algo que você não fez, mas você gostaria de ter feito. Então ela traz um sentido emocional de arrependimento. E ela é um pouco mais difícil da gente falar porque ela precisa dos tempos verbais avançados do português. Por exemplo, se eu tivesse estudado mais, teria passado no exame. Se eu tivesse estudado mais, tivesse estudado, teria passado no exame. Então perceba que nas duas frases
tanto na condição quanto na consequência, eu utilizo tempos compostos, tempos verbais com 2 verbos. Se eu tivesse estudado, teria passado. Então, esse tipo de hipótese é um pouco mais avançada para você falar. Provavelmente você só vai aprender a falar corretamente, conjugar corretamente esse tipo de verbo quando o seu português estiver um pouco mais avançado. Mas eu já estou te ensinando essas hipóteses para você se acostumar com elas. Elas trazem um sentido irreal e impossível e trazem muito forte a ideia de arrependimento. Você se arrepende de não ter estudado, tá bom? Bom, vou fazer um bônus nesse vídeo, vou falar um pouco para você, ensinar um pouco sobre os tipos de conectivos que a gente usa quando a gente fala uma hipótese em português. Eu tenho o conectivo principal que eu utilizo, que é o se, if, se. Esse conectivo se traz essa ideia muito forte de possibilidade, de algo que depende de uma coisa para acontecer. Condição. Então, se acontecer tal coisa vai acontecer. Então, traz essa ideia de condição, por isso é o principal conectivo que a gente usa quando a gente fala das condições no português. O segundo conectivo que eu quero falar com você hoje é o conectivo caso. Caso traz o sentido de hipótese ou possibilidade, né? Caso chova amanhã, eu não irei à praia. Se chover amanhã, eu não irei à praia. Caso chova, eu não irei à praia. Percebeu que eu utilizei verbos diferentes, tempos verbais diferentes, conjugações diferentes? Isso é uma coisa muito interessante para você aprender. Cada conectivo em português permite um tipo de conjugação. Então, o caso é um conectivo que sempre utiliza, na maioria das vezes, o subjuntivo presente. Então, isso já é uma coisa para você associar. Se você escuta caso em português, caso, você sabe que vai utilizar o subjuntivo presente na maioria das vezes. Então, esse tipo de associação eu ensino para os meus alunos no meu curso completo, que é onde você aprende o português do básico até avançado de uma maneira fácil, associando significados. Porque não é difícil falar português e aprender o português do Brasil. Só é difícil se você estuda de um jeito muito complexo. Vamos então ver mais um tipo de conectivo. O terceiro tipo de conectivo que a gente vai ver é o conectivo que fala sobre exceções. Então, para fazer uma hipótese, eu preciso de uma condição e de uma consequência. Quando essa condição é uma exceção, eu posso utilizar conectivos de exceção. Vou dar 2 exemplos de conectivos. O conectivo a não ser que, e o conectivo a menos que. São sinônimos, os dois são iguais, você pode usar o que você achar mais fácil. Por exemplo, quando eu falo a menos que aconteça um milagre, o seu time vai perder o jogo. O seu time vai perder o jogo a não ser que aconteça um milagre, a menos que aconteça um milagre. Então, a nossa condição, a nossa consequência são exceções. Precisa de um milagre para o time não perder. Então, esse tipo de conectivo traz essa ideia. E sempre que a gente tem os conectivos com que, a menos que, a não ser que, também preciso do subjuntivo presente. Seu time vai perder a não ser que aconteça um milagre. Então, estudando os conectivos também é um assunto que vai te ajudar muito com as suas hipóteses e vai te ajudar a falar o português de maneira mais natural. Então, recapitulando tudo o que a gente estudou hoje. Nós vimos que para fazer uma hipótese no português, para fazer uma frase condicional, eu preciso saber qual é a condição e qual é a consequência. Vimos que temos 3 tipos de condições. As condições que são reais e possíveis, as condições irreais e improváveis e as condições irreais e impossíveis que trazem o sentido de arrependimento. Você não pode voltar no tempo e corrigi-las. Eu também mostrei para vocês os conectivos se, caso, e os conectivos de exceção, a menos que, a não ser que são conectivos, são conhecimentos que vão te ajudar a utilizar os tempos verbais do português de maneira melhor, principalmente os tempos avançados. Então, se você quer aprender os tempos verbais avançados do português, se você quer aprender mais sobre conectivos, como construir as frases
de maneira mais intuitiva em português, sem precisar pensar muito. Eu te convido a conhecer o meu curso completo. Eu vou deixar um cupom especial para quem assistiu o vídeo até aqui. No link da descrição tem um cupom especial para você entrar no meu curso completo. E também vou recomendar uma playlist para você ouvir muito português e deixar a sua fala cada vez mais natural.